está do seu lado assim, ó. Espera a resposta, tá? O que a igreja representa para você? O que a igreja representa para você? Aí tu espera a resposta dela aí. Espera a resposta, vê aí. O que a igreja representa para você? Falaram? Já responderam? Quem aí ouviu algo legal, algo assim? Pô, eu acho que valeria a pena falar. Uma pessoa só. Quem aí ouviu? Fala aí, pode falar. A igreja representa a comunhão. Show de bola, show de bola. Pode sentar. Já deixa sua Bíblia aberta comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que é o que nós vamos ler. A gente vai palestrar nessa, fazer uma palestra aí. Eu não sei se eu vou ter essa habilidade que a Rebeca teve de palestrar e pregar junto. Palestrou e pegou, rapaz, aí. Essa varoa é ungida mesmo. Então a gente vai conversar um pouco sobre desigrejados e mordomia cristã. E pessoal, antes de começar, eu queria falar com vocês o seguinte. A Rebeca comentou isso aqui antes, mas às vezes a gente trata dos problemas como se fosse algo muito distante de nós, muito longe, né, que não acontecesse com a nossa vida. E eu queria que você olhasse para a questão dos desigrejados, e eu acho, né, pelo que eu ouvi aqui até agora, e os temas que foram abordados, enfraquecimento do pentecostalismo, banalização da graça, a questão das mídias sociais, a questão do ateísmo e agora a espiritualidade holística, eu entendo, né, na minha concepção e imensa ignorância, que a mordomia cristã é o assunto mais tranquilo e mais fácil de lidar. A mordomia cristã não, os desigrejados. Foram assuntos aqui difíceis, espiritualidade holística, com palavra esquisita, né? Foi tratado aqui a questão da banalização do pentecostalismo, enfim. Só que o que nós temos que entender é o seguinte: existem coisas que vão te atacar frontalmente, e ataques que vão ser claros, nítidos. Eu estou sob ataque. O diabo está me atacando, o diabo está atacando minha vida, minha família. Tem coisas que são muito sutis, que a percepção é difícil, e que se você não estiver cheio do Espírito Santo, vai ser difícil de você discernir aquele ataque ali. E aí, ele entra, a flecha entra, e às vezes o estrago é grande. A questão dos desigrejados, ela é assim. São ataques sutis, muito sutis, que se eu e você não percebermos, eu comentava com alguns irmãos aqui, hoje, ontem, sobre esse assunto, e eu falei o seguinte: gente, se a gente não conhecer a Bíblia, quase que eu falei assim, eu vou para lá também. Não é mentira não, falei, se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente escorrega nessas coisas. Então que você preste atenção, muito cuidado nessa questão da sutileza dos ataques. Hebreus 10, 24, pode ficar sentado. É o texto base que nós estamos usando, né, para falar de desigrejados. Hebreus 10 diz assim, ó. Eu não sei se eu coloquei ali, mas vamos ler junto aqui, depois vai aparecer ali. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então a gente vai fazer um contraponto entre os desigrejados e a mordomia cristã, e eu espero que eu consiga me fazer claro para vocês. E à medida que eu for falando dos desigrejados, já vai fazendo na sua cabeça esse contraponto da mordomia cristã, porque como a gente tem pouco tempo, o assunto vai bater em cima mais dos desigrejados, tá? E depois, pouquinha coisa a gente vai falar sobre a mordomia. Desigrejados, o movimento que surge com a interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. Se a gente para olhar essa frase aí, logo você, igual a Rebeca fez o teste aqui, logo você diz: Ulisses, tem coisa do Satanás aí nessa frase. É claro que tem, que a gente vê que essa frase aí é totalmente equivocada, né? Mas é isso que os desigrejados falam.
E é isso que eles usam como base para não fazer o que você faz aí ao longo da sua vida, e eu creio que você vai fazer até a volta de Cristo, que é estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com o povo de Deus, reconhecendo a necessidade disso aqui, inclusive a iluminação que a Escritura faz para nós a respeito disso. Só que é o seguinte, por não haver um amparo bíblico para essa frase, e você pode aí destrinchar sua Bíblia toda, que você não vai achar amparo bíblico para essa frase aí, isso constitui-se um ataque à igreja de Jesus Cristo. Isso constitui um ataque a você e a nós. Tá? Essa frase aí é um ataque à igreja e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Como a gente leu, eu acho que eu coloquei ali, ó, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É um versículo bíblico que confronta diretamente aquela frase que nós ouvimos ali, lemos anteriormente. Confronta diretamente aquela frase ali, que é um ataque à igreja. Agora, cabe dizer aqui, se nós vamos ter coragem de, quando ouvirmos algo relacionado àquela frase no mundo, ou de pessoas, gente, que pasmem, às vezes estavam com você na igreja há muito tempo, mas por algumas situações quiseram sair da igreja, falar um negócio daquele para você, se nós vamos ter coragem de lançar a Bíblia como ela precisa ser lançada. Eu não vou deixar de congregar, igual você quer fazer, igual alguns querem fazer, não, porque a Bíblia não fala sobre isso. Desigrejados. Agora preste atenção comigo, tá? O movimento que nasceu dentro do protestantismo, dentro da nossa raiz, é um movimento que cresceu dentro do protestantismo brasileiro. Evangélicos são compostos de evangélicos que por muitas razões deixaram de estar congregados, e eles dizem o seguinte, que não abandonaram a fé, continuam exercendo a vida cristã sem congregar em igreja alguma. É um contrassenso. Eu continuo exercendo a vida cristã sem estar em comunhão com uma igreja. E calma, que aqui não tem nada de sutil. Até então, está algo muito na cara, que é muito fácil da gente combater isso aí. Mas o negócio vai ficar sutil. Hoje em dia, né, isso foi a PUC de Goiás fez esse levantamento, que hoje há mais de 15 milhões de pessoas que dizem ser cristãs e não frequentam igrejas, não frequentam templos. E aí, os desigrejados, eles são chamados de algumas coisas, que eu acho que é um erro por parte de nós, né, que fazemos parte da igreja, mas acontece. Eles são chamados de falsos cristãos, hereges, rebeldes, desviados, frustrados, falsos profetas, anticristos, agentes de Satanás, inclusive que vão tudo para o inferno. É isso que os desigrejados, as pessoas que decidiram sair da igreja, por alguns motivos que nós veremos aqui, eles falam. As pessoas falam isso dessas pessoas, desses desigrejados. Será que se levantasse alguém no nosso meio falando isso pra gente, cara, esse negócio de igreja, fizeram a pergunta aí, ó, Jesus não mandou criar igreja nenhuma, entendeu? Era uma espiritualidade individual. Será que se alguém se levantar para falar isso com a gente, o que nós vamos falar? Você pode não ter coragem de falar na cara da pessoa, mas eu acho que na sua mente, no teu coração, vai falar, endemoniado, está cheio da pomba gira, do Satanás, você vai fazer igual, eu já te pus, Satanás quer te prender. Vai vir na nossa cabeça alguma coisa relacionada a isso, mas eles são chamados disso, os desigrejados. Não sei se você já ouviu alguém falando sobre isso. Tá? A história, um pouco da história, né? O que acontece? A história do protestantismo, como eu falei, que os desigrejados saíram do protestantismo, ela sempre foi marcada, e você pode ver isso aí nos anais da história, sempre foi marcada por divisões oriundas de dissensões, gente. Dissensões, que é uma obra da carne. É uma obra da carne. A história sempre foi marcada por isso. Então, a maioria, não estou dizendo todas, mas a maioria, uma boa parte das igrejas protestantes saíram de uma dissensão que teve numa igreja. Uma dissensão por conta de alguns motivos, racha, não dá mais para ficar aqui,
uma pessoa leva um pouquinho de gente para uma outra igreja, funda, abre uma igreja, começa um trabalho, e a gente vê acontecendo isso aí nas igrejas, em algumas igrejas protestantes, né? Inclusive, se você for parar para pensar, a própria reforma foi uma guerra entre Lutero e a Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava, né, fazendo coisas equivocadas, e aí Lutero não se conformou com aquilo e protesto, e afixou lá na igreja, no castelo de Wittenberg, as mais, se eu não me engano, mais de 70 teses. 95 teses. Muito obrigado aí, universitário. Então, só que os motivos, de grande parte, nem sempre são teológicos, ou relacionados a heresias. Uma grande parte desses motivos são por conta de usos e costumes. Usos e costumes. E o que acontece, né? Eu não sei se eu coloquei ali, ó. O que acontece com alguns desigrejados? Olha ali para ver se você consegue entender um pouco aquilo ali, ó. As pessoas saem da igreja A, começam a congregar na igreja B, que é oriunda da igreja A. A igreja B saiu da igreja A, e as pessoas começam a congregar aí na igreja B. Só que as pessoas, elas não se adaptam à igreja B, não se adaptam à forma de culto. Aí elas vão para a igreja C, igreja D, também não se adaptam e não conseguem também voltar para a igreja A. Por quê? Porque não houve essa adaptação. E passam a não frequentar igreja nenhuma e dizem que estão exercendo a sua fé fora da igreja porque não se adaptaram à igreja, aos usos, aos costumes, ou aquilo que é pregado, que não vai de encontro àquilo que ela acha, que ela pensa que é correto. E aí acontece isso aí. Em 2010, o número de pessoas que deixaram vínculo com uma igreja eram de mais ou menos 4 milhões, correspondia a 8% da população. E na época, esse era o grupo que mais crescia. Esse grupo de desigrejados crescia mais do que evangélicos, católicos ou pessoas de outras religiões. O grupo de desigrejados crescia mais do que esses outros grupos, nesse período de 2010. Em 2022, tá? E aí já entra no cálculo pandemia, entra no cálculo esse período difícil que nós tivemos, esse número subiu para 14% da população. E nesse número aí, desse aumento de 14%, pasmem, jovens de 16 a 25 anos fazem parte de 25% dessa estatística. Pessoas que exercem um nome de igreja sem estarem congregando em nenhuma igreja. Isso que acontece. Características desse movimento. Presta atenção, acho que eu coloquei, acho que já pode botar até, botou todas ali. Não suportam erros e escândalo da igreja ou das igrejas. As pessoas desse movimento, elas são assim, não suportam. Igreja não pode errar, pastor não pode errar, diácono não pode errar, músico não pode errar. Se erra, a pessoa não suporta. O que ela faz? Sai da igreja, vira um desigrejado. Não acreditam no que elas mesmas chamam mais de sistema. Esse sistema religioso, que a pessoa diz ser um sistema, ela passa a não acreditar mais nesse sistema. Não acredito mais nesse negócio de ir para a igreja, de fazer ofertório, dízimo, dá dízimo. O que é isso? Isso é coisa do Antigo Testamento, nem no Antigo Testamento fala sobre isso. A pessoa não acredita mais no que ela chama de sistema. 3, elas têm os que continuam na igreja tradicional. Elas falam assim, ó, se você não quer sair da igreja, se você quer aguentar esse sistema, você é um acomodado ou então você é um anestesiado. Você você já foi anestesiado, você não tem nem a capacidade mais de sair desse movimento aí. Ou então você se acomodou, tá bom, tá legal, vim ouvir uma pregação, né, aquela pregação, você é o centro do coração de Jesus. Misericórdia. Então acomodado, então você se acomodou a esse negócio bom. Negócio bom. Aqui na igreja tem luz para tudo que é lado.
né? Mas tem igreja que é escurinho, uma luzinha aqui em cima do cara, enfim. 4. Essas pessoas tendem a um sincretismo religioso. Isso é um perigo para nós cristãos. 5. Amam shows gospel. Amam. Principalmente se for Priscila Alcântara. Descende, né? Quem tá ligado aí sabe, né? Que o pessoal tá ali. Amam shows, lotam shows gospel. Mas gostam de se alimentar em cultos na comunhão pela internet. É isso que a pessoa gosta. Gente, eu esqueci de falar. Todo assemelhamento, se você se assemelha com alguma coisa, é coincidência, tá? Eu esqueci de falar no início. Essas pessoas institucionalizam indivíduos. Desigrejados institucionalizam indivíduos. E, inclusive, existem igrejas hoje que você conhece a igreja não pelo nome da igreja, mas às vezes pelo nome de uma pessoa que foi institucionalizada ali. Igreja do Valdomiro Santiago, igreja do Silas Malafaia. Às vezes você não sabe nem qual é a igreja que é, qual parte que ele faz, mas você institucionalizou o indivíduo. E isso acontece. Não se sentem afastados. Olha só, eles não se sentem afastados, são apenas cristãos avulsos. Afastado? Eu estou afastado, não, eu estou avulso. Ai, gente, é difícil. Vamos lá. Ofende-se porque são consideradas apóstatas ou desviadas. Ofensa para ele. Se chamar de apóstata, desviado, já era. O céu vai fechar para o teu lado. 9. Sugere uma nova eclesiologia. E que eclesiologia, gente? Igreja sou eu. Igreja não é religião. Igreja sou eu. Isso aí é um problema. Agora, algumas causas do desigrejamento que nós temos que pensar sobre isso. Pensar muito sobre isso. E tomarmos muito cuidado, nós que somos igreja. Algumas causas, tá? Decepção com liderança em virtudes de abuso. E, gente, isso acontece. Abuso emocional, abuso financeiro, em alguns casos, coisa satânica, abuso sexual, abuso de autoridade. Essas coisas acontecem no ambiente eclesiástico, religioso. E aí, as pessoas falam, não tem como eu ficar num ambiente assim. A gente ouviu falar aqui numa pergunta, eu sou numa igreja hipócrita, que não sei o quê, que meu líder... gente, isso acontece, gente. Isso acontece. E aí, o que os desigrejados falam? Eu vou ficar numa igreja assim? Segunda, promessas que nunca foram alcançadas. Não sei se você já correu atrás de alguma dessas promessas. Bota um copo d'água aqui na reta da televisão. Compre um tijolo ungido. Que você vai... Promessas, gente, que não serão alcançadas. Sabe por quê? Porque são promessas que nem a Bíblia faz. E isso acontece muito hoje em dia. Muita coisa. Junaíra, se eu não me engano, Junaíra fez o contraponto falando sobre neopentecostalismo, gente. O neopentecostalismo, eles são mestres de fazer isso. Essas promessas aí. Então, as pessoas ficam frustradas, porque não alcançam suas promessas. Só que são promessas que a Bíblia não fala sobre elas. Pessoas que se consideram massa de manobra nas igrejas que congregam, que se acham números e só servem para contribuir com a igreja. Quer ver uma época que acontece muito isso? Época de política. Existem igrejas aí, infelizmente, que fazem de seus membros massas de manobra, para votarem candidatos, para elegerem candidatos, e muitas dessas pessoas se sentem abusadas por isso. Acham que elas são apenas números, porque é legal você falar que a sua igreja tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 membros. Isso é um problema.
Outra aqui, gente, e quando eu estava ouvindo, lendo, estudando sobre isso, eu fiquei escandalizado também com algumas coisas. Apelo à construção de templos. Apelo à construção de templos. Pessoas tendo suas vidas financeiras e muitas áreas tragadas por esses apelos. E aí as pessoas se revoltam com isso e saem da igreja pela forma desordenada e antibíblica como isso é feito. Constantes cismas dentro da igreja. Como eu falei, lembra da história do protestantismo? Dissensões sempre vai produzir dissensão. E aí, eles que se dizem assim, né? E aí eu queria que você prestasse atenção comigo. Quem se diz ferido em nome de Deus, tende ao vitimismo. Isso é um ataque à igreja. E aqueles críticos do sistema, eles tendem a uma síndrome de Messias. Você procura na internet para saber o que é isso, que o assunto é longo. É isso mesmo, síndrome de Messias. Agora o ataque. O ataque. E nós estamos falando sobre os ataques à igreja de Cristo. E rapaz, tem tempo pra caramba ainda, 20 minutos. Oh, glória. O ataque. O que é um ataque? O ataque é uma execução de uma ação ofensiva, geralmente violenta. É por isso que nós, como cristãos, somos instruídos a nos vestirmos e revestirmos da armadura de Deus. Por quê? Porque nós sofreremos ataques. E ataque é sim, é uma ação ofensiva, geralmente violenta. E nesse ataque que nós estamos falando a respeito da igreja de Jesus Cristo, que são os desigrejados, qual é a natureza desse ataque? O diabo, a carne, a distância do Espírito Santo de Deus, que é a força que une a igreja. Então, a partir do momento que a pessoa se distancia do Espírito Santo de Deus, que é essa força que une a igreja, ela está suscetível a esses ataques do diabo, da carne. Então, aí está a natureza do ataque. E qual é o objetivo desse ataque? Já que nós estamos falando de ataque contra a igreja de Cristo. E se você pegar isso aqui que eu estou falando sobre o ataque, você encaixa em todas as palestras que a gente ouviu até hoje. Natureza do ataque, objetivo do ataque. Você consegue encaixar ela na palestra. Qual é o objetivo? Primeiro, causar dano para vencer. Quem ataca alguém quer causar um dano nessa pessoa para vencer ela, tá? E torná-la escrava. Esse é um dos motivos do ataque. E o inimigo, ele quer fazer isso conosco, assim como ele tem tentado fazer ao longo de toda a igreja, de toda a história. Ele quer te atacar para te tornar vencido, te tornar escravo. E às vezes você nem precisa sair da igreja. Fica dentro da igreja que é melhor para ele. Porque você está vencido ali, dentro da igreja. Uma segunda causa é que o objetivo do ataque é causar dano, vencer, destruir totalmente. Tem ataques que não é para te deixar vencido, escravo, não, é para te destruir totalmente. O que a Bíblia fala? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Essa é a intenção. Roubar, matar e destruir. E isso é o que o inimigo quer fazer. Fazer com que fazer as pessoas mais distantes possíveis do corpo de Cristo e tornar cristãos infrutíferos. Isso aqui é tremendo. Para no final serem lançados no fogo para serem queimados. É essa a intenção do diabo. Inclusive, olha o que Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que tiver enxertado em mim não der fruto, será cortado e lançado aonde? Fogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora que a gente já falou do ataque, da execução, da natureza e do objetivo, agora chega aquela hora que eu falei com os irmãos sobre a sutileza do ataque. A sutileza desses ataques dos desigrejados, o que eles dizem sobre a igreja de Cristo. E aqui eu entendo que é o maior problema, que é o mais devastador para nós.
que nós somos igreja entendemos ser igreja de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala sobre isso. Eu acho que o maior problema, primeiro, olha o que esse Evandro Moretti, que é um cara influente no movimento desigrejado hoje em dia no Brasil, e ele prega muito sobre igreja, ele prega muito sobre a não existência de inferno, ele fala sobre isso, ele fala sobre desigrejado e como os desigrejados têm razão naquilo que eles estão falando, nesse movimento. E olha a frase que esse cara disse: os desigrejados foram o que melhor aconteceu nos últimos anos no ambiente religioso. Desigrejados foram o que de melhor aconteceu nos últimos anos no ambiente religioso. Misericórdia. Vamos continuar. E por que esse ataque é tão sutil? E presta atenção agora, e aí eu vou fazer igual a maioria deles estão fazendo aqui, salientar a importância do estudo bíblico. Venha para a EBD, estude, porque hoje a gente não tem tempo de falar do ataque e como você se defende desse ataque. Isso você vai aprender na EBD, você tem aprendido ao longo da sua caminhada cristã. O que a gente quer aqui nessa palestra é que você entenda a sutileza desse ataque. Primeira sutileza e primeira forma sutil que o desigrejado vai falar com você, vai te chamar para conversar no trabalho, na faculdade, em qualquer ambiente assim. Presta atenção que você pode ouvir uma frase igual essa aqui: não preciso ir ao templo para adorar a Deus. E note que isso vai ter embasamento bíblico. Eu não preciso. Por que você vai ao templo? Por que você vai à igreja? Inclusive, lembra do que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Ela perguntou para ele aonde deve adorar, se é em Jerusalém, se é no Monte Gerizim. E o que Jesus disse para ela? Não, calma, meu filho. O importante é você adorar em espírito e em verdade. Que negócio é esse de templo? Para que isso? Para que ir para a igreja segunda, quinta, sábado, domingo? Para Cristo não existe esse negócio de lugar, e sim uma condição. O que importa é a condição do seu coração, e não o lugar que você está indo, que você está frequentando. É esse tipo de frase que você vai ouvir. Imagina vocês, adolescentes que estão aqui me ouvindo hoje, ouvirem isso na escola. O que vocês vão fazer? O templo somos nós, gente. Essas são frases. O templo somos nós. E a Bíblia fala disso, que nós somos templo do Espírito Santo, gente. Só que é uma distorção da palavra de Deus para se adequar a um movimento totalmente contrário ao que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que eu estou falando, olha a sutileza. E continua nessa de não precisar ir ao templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia fala sobre isso. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas. Falando desse poder de Deus. E nós vamos ouvir isso das pessoas. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, vai ficar difícil para a gente. 4 paredes não contém Deus. Não contém. Ele decidiu habitar no contrito coração. Então saia da igreja. Para de sofrer esses abusos. É esse tipo de ataque que nós vamos ouvir. E se eu e você não estivermos prontos como Jesus Cristo para contra-atacar usando a própria palavra, como ele fez na tentação, usando a Bíblia, a gente balança. Aqui nós estamos num ambiente religioso, eclesiástico. Agora imagina no seu trabalho que você é o único crente. Se tem lá 5 desigrejados, 10 desigrejados, qual foi o tema do Bruno? 10 desigrejados, 2 ateus, 3 satanistas. O que tu faz? Começa esse sistema. É complicado. Segundo, que os desigrejados falam sobre isso. Não precisa aceitar Jesus. Não precisa. Esse negócio de levantar a mão, ir na frente, não existe isso.
Para que esse negócio? Levantar a mão e ir na frente, depois de um apelo? Não precisa. Essa história de levantar a mão, isso é algo atual. Na Bíblia nem tinha isso. Inclusive, me mostra aí quando Pedro pega lá e um monte se converte, onde teve apelo para levantar a mão e vir à frente, aceitar Jesus. Qual pregação na Bíblia que vocês veem isso? Existe isso. Quando que houve apelo, levante a mão, venha na frente. Eles falam sobre isso. Ainda usam a história, que quem começou com essa questão do apelo, de levantar as mãos, vem à frente, foi Charles Finney. Quem estuda aí sobre a igreja, história da igreja, vê que ele que começou com isso. E os historiadores dizem que Charles Finney estava pregando, e ele tinha os caras, né, que eram os servos ali dele, que quando ele ia fazer o apelo, os caras estavam no meio da multidão assim, cutucando as pessoas: aceita Jesus, levanta sua mão aí agora. Aí as pessoas levantavam a mão, aceitavam Jesus, ia lá na frente e tal. Essa questão desse apelo emocional. Então, e os igrejados, quem coloca as coisas no coração é Deus. Levantar a mão, apelo à invencionice religiosa. Precisa disso. Deus coloca no meu coração e acabou. Isso é importante. Terceiro, não precisa de batismo na água. Aí começa o negócio a ficar mais claro. Não precisa de batismo na água. O ladrão da cruz foi batizado? Foi batizado? Ele foi batizado. E então onde? Salvo. Para que batismo? Inclusive, se você for rápido aí, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Esse negócio de batizar, afundar a pessoa na água, esse negócio aí, não sei de onde o pessoal tirou isso. Batismo, Ezequiel 36, 25. Diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Para que esse negócio de afundar a pessoa na água, batismo, nada? Vai aspergir ali uma aguinha, segundo a Bíblia falando. Não precisa desse negócio. E gente, eles falam isso. Falam isso. 4. Faltam 2. Não se participa de Santa Ceia. Negócio é esse de Santa Ceia. Inclusive, deixa eu dizer para você, quando a gente estiver aqui conversando aqui no nosso ambiente de trabalho, isso que é feito aí nas igrejas, isso é uma cópia da Páscoa, que era algo obrigado a judeus. Nós somos judeus? Você é judeu? Para que tu faz isso? Jesus é a nossa Páscoa. Ele veio, cumpriu a lei, porque ele disse que veio para cumprir a lei, eliminando toda essa obrigatoriedade de nós participarmos de cerimônia judaica. Inclusive, há um entendimento totalmente errado de vocês, as pessoas podem falar isso para a gente, cristãos, nisso que vocês chamam de ceia, descrito lá em Coríntios. Isso aí não era ceia que deveria acontecer, não, porque a ceia descrita em Coríntios é um jantar idealizado para todas as pessoas ceiarem juntas ali. Só que alguns ficaram esquecidos e deixados do lado de fora. Uns comiam demais, se empanturravam, comiam demais, outros eram esquecidos, deixados do lado de fora. Quando eles eram deixados do lado de fora, esse ambiente ficava um ambiente adoecedor. Inclusive Paulo veio mostrar isso, que esse era um ambiente adoecedor, e por isso Paulo fala que as pessoas estavam comendo indignamente. Isso que ele fala. Porque deixavam pessoas de lado. E se você deixa alguém de lado, você está comendo indignamente. Inclusive não tem nada a ver com isso. Deve estar pensando aí, meu Deus. Vem estudar. Nós vamos estudar Coríntios. Na EBD. Vamos lá. Não precisamos de um sacerdote, pois temos a pessoa de Deus. Já temos um sumo sacerdote, inclusive Hebreus fala sobre isso. Não há nada de errado em aprender. E aí, a gente fala isso para nós no ambiente religioso.
de aprender com pessoas mais experientes, com os nossos pastores, com os diáconos, com pessoas mais velhas que nós, mas não se preocupe que o sacerdócio ele é universal. É universal. E sabe qual é o problema? Sabe o que vocês fazem nas igrejas? E gente, é uma triste realidade, vocês endeusam pastores, endeusam homens. Isso é uma triste realidade. E é um ataque que os desigrejados usam para nos destruir. Quinto e último, o movimento evangélico atual se corrompeu. Nós tivemos aí uma pergunta sobre isso. Por quê? Porque manipulam pessoas, barganhas, pirâmides, politicagem, impureza. Tudo isso acontece dentro da igreja. Então, eu não vou ficar dentro da igreja. Será que eu e você, nós estamos preparados para rebater esses ataques? Que vão acontecer, eu acredito. E, gente, é daí para pior. Até Jesus voltar, as coisas vão ficar cada vez piores. Piores, se nós não estivermos preparados. Então, nós como igreja, precisamos reduzir as causas desse movimento. Coisas sim, de equivocadas que nós fazemos na igreja, nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor, para não darmos cartas para isso, para não cairmos nesses ataques do inimigo. E aí, a igreja, ela é um coletivo. Eu acho que eu coloquei ali, ó. A igreja é um coletivo. É um coletivo de pessoas, de gente. A igreja não sou eu. Você não chama uma abelha de colmeia. Uma abelha é uma abelha. Colmeia é uma junção de abelhas ali. Igreja não sou eu. Igreja é um coletivo. E tem uma que esses desigrejados usam. Eu faço parte da igreja invisível. Gente, igreja invisível não existe. A igreja que vai para o céu morar com Cristo, ela é visível. Ela é composta de pessoas, de corpo, alma e espírito, que serão glorificados com corpo, alma e espírito. Nunca vai haver uma igreja invisível. Isso é uma artimanha do diabo. O que existe é a parte espiritual que muitos de nós não vemos. E Deus sabe quem é realmente igreja e quem não é. Quem está ali na igreja é travestido de lobo. Isso Deus sabe, e muitos de nós não conseguimos ver. Mas a igreja que vai subir, ela é visível. Então, ao declarar que eu sou igreja, proclamamos nossa independência do coletivo e caímos na arrogância espiritual de achar que estamos acima da média. Isso é um problema. Nós não podemos fazer essa confusão na nossa mente. Agora, quanto a mordomia cristã, e aí, pensa que quem ataca a igreja como desigrejado, está sendo ferozmente atacado pelo diabo. Isso, infelizmente, por isso que nós precisamos orar por essas pessoas, porque um desigrejado vai ser um alvo fácil. Quanto à mordomia cristã, dois aspectos. Primeiro, existem aqueles que só querem ser servidos e não querem servir. Só querem, venha a nós o teu reino, venha a mim o teu reino. Ninguém me procurou, pastor, estou aqui, e não querem servir. E tem aquele que entende que a sua vida é de servo de Jesus e servo da igreja. Então, como mordomia cristã, nós fazemos esse contraponto aos desigrejados. Aquele que entende que a sua vida é de servo de Jesus e de servo da igreja, não vive esse desigrejamento. E vai ser capaz de, em nome de Deus, vencer esse movimento e glorificar a Deus e perseverar até o fim. Vamos ficar de pé. Queria só te convidar para a gente orar, pedindo a Deus misericórdia das nossas vidas, pedindo a Deus misericórdia destes e pedir que o Senhor nos fortaleça, para que quando o inimigo nos atacar com essas artimanhas sutis, que nós sejamos preparados para vencer esse ataque. Em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, porque nós somos sim falhos, pecadores,
indignos, erramos, pecamos. Muitos de nós fazemos coisas sim que nós nos arrependemos, Senhor, porque somos pó. Mas nos ajuda, Pai, a estarmos firmes em Ti, reconhecendo que o único meio de chegarmos ao céu é através de Jesus Cristo, estando na igreja de Jesus. Nos ajuda, Pai, que nós venhamos ter paciência com estes, que nós venhamos interceder por eles, que nós venhamos falar do verdadeiro evangelho, Pai, e que Teu Espírito Santo os convença, porque é um movimento que tem crescido, Pai, e ele vai atacar a igreja, e ele já tem atacado a igreja. Nos dê vigor, nos dê disposição, luz em nossa mente, fogo em nosso coração, para vencermos essas artimanhas do maligno, e essas pessoas, Pai, que se dizem igreja, mas que no fundo não são. Tenha misericórdia de nós, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor.